5 sinais cardíacos. Depois dos 60, que avisa um ataque e que a maioria ignora. Olá, meus queridos amigos que nos acompanham. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que me tocou profundamente e que, infelizmente, é mais comum do que gostaríamos. Seu Adalberto, um senhor de 67 anos que morava em Campinas, era conhecido por todos no bairro como Toninho Disposição. Sempre ativo, seu Adalberto acordava cedo para cuidar da horta nos fundos de casa. Depois caminhava até a padaria para tomar seu cafezinho e bater papo com os amigos. À tarde, costumava visitar o centro de convivência do idoso para jogar dominó. A vida seguia seu ritmo tranquilo, até que numa quarta-feira aparentemente normal, algo mudou. Nas 2 semanas anteriores, seu Adalberto vinha sentindo um cansaço diferente. É a idade chegando, dizia ele para Dona Aparecida, sua esposa de 63 anos, que insistia para que ele procurasse o posto de saúde. Também reclamava de uma leve pressão no peito de vez em quando, especialmente depois de subir a ladeira da Rua das Flores para chegar em casa. Nada que o impedisse de fazer suas atividades, mas era um incômodo que nunca tinha sentido antes. Um dia, durante o jogo de dominó, sentiu um formigamento estranho no braço esquerdo que durou quase meia hora. Deve ser reumatismo, pensou, tomou um analgésico e seguiu com sua vida. Naquela quarta-feira, seu Adalberto acordou suando frio, com uma sensação de peso no peito que ele descreveu como um elefante sentado em cima de mim. Foi graças à insistência de Dona Aparecida que reconheceu estes sinais graças a uma palestra no posto de saúde do bairro, que ele foi levado rapidamente ao Hospital das Clínicas. O diagnóstico? Seu Adalberto estava tendo um infarto. Por sorte, a rapidez no atendimento fez toda a diferença. Após a colocação de 2 stents e um período de recuperação, ele pôde voltar para casa. Essa história poderia ter tido um desfecho muito diferente, como acontece com milhares de brasileiros todos os anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, principalmente entre pessoas acima dos 60 anos. E o mais preocupante, muitos desses casos poderiam ser evitados se os sinais de alerta fossem reconhecidos a tempo. É por isso que hoje decidi trazer para vocês informações que podem literalmente salvar vidas. Vamos falar sobre 5 sinais cardíacos que surgem após os 60 anos e que podem ser avisos de um ataque cardíaco iminente. O mais alarmante é que a maioria das pessoas simplesmente ignora esses sinais, confundindo-os com problemas típicos da idade ou com outras condições menos graves. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar não apenas quais são esses sinais, mas também histórias reais de pessoas que passaram por situações semelhantes, explicar por que esses sintomas acontecem, como identificá-los corretamente e, o mais importante, o que fazer quando eles aparecem. Também vou falar sobre como o Sistema Único de Saúde, SUS, está preparado para atender esses casos e quais são seus direitos como paciente idoso. O primeiro sinal que quero abordar é aquele que o seu Adalberto sentiu: o cansaço incomum ou fadiga extrema sem explicação aparente. Muitas vezes, semanas antes de um ataque cardíaco, o corpo já começa a dar sinais de que algo não vai bem. O coração, trabalhando com mais dificuldade devido ao estreitamento das artérias, não consegue bombear sangue suficiente para todos os órgãos e músculos, causando essa sensação de exaustão. Dona Jurema, uma senhora de 73 anos de Belo Horizonte, conta que 3 semanas antes de sofrer um infarto, mal conseguia estender a roupa no varal sem precisar sentar para descansar. Eu sempre fui muito ativa, criava meus netos, fazia todo o serviço de casa. Ia à feira do bairro Padre Eustáquio todos os domingos. De repente, comecei a me sentir tão cansada que até para ir ao banheiro parecia uma maratona. Pensei que fosse apenas a idade ou talvez anemia, mas nunca imaginei que meu coração estivesse dando sinais. Os médicos explicam que esse cansaço acontece porque quando as artérias começam a ficar obstruídas, o sangue não flui adequadamente e os músculos não recebem oxigênio suficiente. É como se você estivesse sempre correndo uma pequena maratona,
mesmo realizando atividades simples do dia a dia. O problema é que muitos de nós, especialmente depois dos 60, tendemos a normalizar o cansaço, achando que é apenas consequência natural do envelhecimento. É importante diferenciar o cansaço normal da idade de um cansaço que pode indicar problemas cardíacos. Se você nota uma mudança repentina na sua disposição, se atividades que antes fazia sem problemas agora parecem exaustivas, ou se o cansaço vem acompanhado de outros sintomas como falta de ar ou tontura, é hora de procurar ajuda médica. O cardiologista Dr. Paulo Roberto do Hospital São Lucas, em Porto Alegre, explica: muitos dos meus pacientes idosos chegam ao consultório dizendo que têm sentido um cansaço fora do comum nas últimas semanas. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos que esse era o primeiro sinal de que as artérias coronárias estavam comprometidas. O cansaço extremo e inexplicável deve ser sempre investigado, especialmente depois dos 60 anos. Se você sente esse tipo de cansaço, marque uma consulta no posto de saúde do seu bairro. Lembre-se que pelo SUS você tem direito a exames, como eletrocardiograma e teste de esforço, que podem identificar problemas cardíacos antes que eles se tornem graves. Se você possui plano de saúde ou condições de consultar um cardiologista particular, não hesite em buscar esse atendimento especializado. O segundo sinal que muitas pessoas ignoram é a dor ou desconforto no peito que vai e volta. Não estamos falando daquela dor aguda e intensa, que já sabemos ser um sinal clássico de infarto, mas sim de um desconforto intermitente, uma pressão ou aperto que aparece por alguns minutos e depois some, para voltar horas ou dias depois. Seu Francisco, um aposentado de 70 anos de Fortaleza, conta sua experiência. Por quase um mês eu sentia uma pressão aqui no peito, como se alguém estivesse apertando, principalmente quando eu me esforçava um pouco mais. Subia a ladeira da praia de Iracema e lá vinha o aperto. Eu parava, respirava fundo e o desconforto passava. Achei que fosse apenas má digestão ou gases, sabe? Tomava um chá de boldo e seguia minha vida. Até o dia em que a dor não passou, mais e minha filha me levou correndo para o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, o Hospital do Coração. Descobri que estava com 3 artérias entupidas e precisei fazer uma cirurgia de ponte de safena. Esse tipo de dor, conhecida clinicamente como angina, acontece porque o coração não está recebendo sangue suficiente devido ao estreitamento das artérias coronárias. Quando você se esforça, o coração precisa de mais oxigênio, mas as artérias parcialmente bloqueadas não conseguem aumentar o fluxo sanguíneo, causando essa dor ou pressão. O importante é saber diferenciar esse desconforto de outros problemas comuns, como azia, gases ou dores musculares. A dor cardíaca, geralmente, se localiza no centro do peito, embora possa irradiar para os braços, costas, pescoço ou mandíbula. É descrita como pressão, aperto, queimação ou peso. Tende a piorar com atividade física e melhorar com repouso. Pode vir acompanhada de suor frio, náusea ou falta de ar. A enfermeira Terezinha, que trabalha há 25 anos na emergência do Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, observa: muitos idosos chegam à emergência já com o infarto em andamento, e quando perguntamos sobre sintomas anteriores, eles relatam que vinham sentindo esse tipo de dor ou desconforto há semanas, mas não deram importância. É fundamental que as pessoas entendam que essa dor intermitente pode ser o coração pedindo socorro antes de um problema mais grave. Se você sente esse tipo de desconforto no peito, não espere que ele se torne insuportável para buscar ajuda. Vá ao pronto-socorro mais próximo ou ligue para o SAMU 192. Lembre-se que o tempo é crucial quando falamos de problemas cardíacos e que o SUS oferece tratamento completo para esses casos. O terceiro sinal preocupante é o formigamento ou dormência no braço esquerdo, na mandíbula ou nas costas. Muitas pessoas com mais de 60 anos confundem esses sintomas com problemas ortopédicos, como artrite ou bursite, quando na verdade podem estar relacionados ao coração. Dona Cleusa, de 68 anos, moradora de Santos, no litoral paulista, conta:
eu comecei a sentir um formigamento estranho no braço esquerdo que ia até o dedinho. Como tenho artrose, pensei que fosse problema na coluna cervical. Cheguei a fazer várias sessões de fisioterapia no posto de saúde do bairro Gonzaga, mas o formigamento continuava. Um dia, estava na feira da Praça Independência quando comecei a sentir uma pressão no peito, junto com o formigamento. E minha vizinha, que por sorte era técnica de enfermagem, reconheceu os sintomas e me levou direto para a Santa Casa. Os médicos disseram que eu estava tendo um princípio de infarto e que aquele formigamento era um sinal de alerta que eu vinha ignorando há semanas. Esse formigamento ou dormência ocorre porque os nervos que levam sensações do coração para o cérebro são os mesmos que levam sensações de outras partes do corpo. Quando o coração está sofrendo por falta de oxigênio, o cérebro pode interpretar incorretamente os sinais, fazendo você sentir dor ou formigamento em lugares como o braço esquerdo, o pescoço, a mandíbula ou as costas. Segundo o Dr. João Carlos, cardiologista do Instituto do Coração em Cor, em São Paulo, esse fenômeno, chamado de dor referida, é muito comum nos problemas cardíacos e frequentemente confunde tanto pacientes quanto médicos. Por isso, especialmente depois dos 60 anos, qualquer dormência ou formigamento persistente no braço esquerdo, mandíbula ou costas, principalmente se ocorrer junto com outros sintomas, como falta de ar ou mal-estar, deve ser investigado do ponto de vista cardíaco. Caso você sinta esse tipo de formigamento, especialmente se ele vier acompanhado de outros sintomas como dor no peito, falta de ar ou suor frio, não hesite em procurar atendimento médico imediato. O SAMU 192 está preparado para atender esses casos e encaminhar o paciente para o hospital mais adequado. Se você tem plano de saúde, verifique quais são os hospitais credenciados com serviço de cardiologia de urgência mais próximos da sua residência. É importante lembrar também que, após os 60 anos, você tem direito ao Estatuto do Idoso, que garante atendimento preferencial no SUS. Em caso de internação, você também tem direito a acompanhante em tempo integral, o que pode fazer grande diferença no tratamento e recuperação. Quarto sinal que muitos ignoram é a falta de ar ou dificuldade para respirar, especialmente durante atividades que antes eram feitas sem esforço. Esse sintoma é frequentemente confundido com problemas respiratórios como bronquite ou asma, ou simplesmente atribuído ao sedentarismo ou ao excesso de peso. Seu Geraldo, um senhor de 72 anos de Campinas, interior de São Paulo, lembra bem como esse sintoma surgiu em sua vida. Eu sempre fui muito de caminhar no Parque Portugal, conhecido como Lagoa do Taquaral. Dava 2 voltas completas todos os dias, que dá mais ou menos 5 quilômetros. De repente, comecei a sentir falta de ar logo na primeira volta. Tinha que parar, respirar fundo e depois continuava. Pensei que fosse a poluição da cidade que estava piorando, ou talvez idade mesmo. Minha esposa, Dona Iracema, insistia para eu ir ao médico. Mas sabe como é homem, né? Teimoso. Foi só quando quase desmaiei no meio da caminhada que finalmente procurei ajuda. No Hospital das Clínicas da Unicamp, descobriram que eu estava com uma insuficiência cardíaca começando. Se eu tivesse esperado mais, poderia ter sido tarde demais. A falta de ar relacionada a problemas cardíacos acontece porque, quando o coração não bombeia sangue eficientemente, pode haver acúmulo de líquido nos pulmões, edema pulmonar, ou simplesmente uma oxigenação inadequada dos tecidos. É como se o coração e os pulmões não conseguissem acompanhar as necessidades do corpo, mesmo durante atividades leves. A pneumologista doutora Maria Fátima, que atende no Hospital Geral de Fortaleza, alerta: muitos pacientes chegam ao meu consultório acreditando ter problemas respiratórios, quando na verdade o problema está no coração. A falta de ar que surge ou piora com o esforço, especialmente quando acompanhada de inchaço nas pernas, cansaço intenso ou palpitações, deve sempre levantar a suspeita de problemas cardíacos, principalmente em pessoas acima dos 60 anos. Se,
Você tem notado falta de ar mesmo durante atividades leves, como subir um lance de escadas, caminhar em terreno plano ou até mesmo durante o banho ou ao se vestir? Não ignore esse sintoma. Procure a unidade básica de saúde do seu bairro e solicite uma avaliação. Você tem direito a exames como radiografia do tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma pelo SUS, que podem identificar se a causa da sua falta de ar é cardíaca ou pulmonar. Enquanto compartilho essas experiências, fico curioso sobre você. Qual desses sintomas já sentiu ou percebeu em alguém próximo? Talvez você tenha passado por situações parecidas com as que descrevi até agora. Seus comentários não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também me ajudam a criar conteúdo mais relevante para suas necessidades. Se você está encontrando valor nessas reflexões, considere se inscrever em nosso canal para não perder nossos próximos vídeos sobre saúde na terceira idade. Agora, vamos continuar explorando o último sinal importante que muitos ignoram e que pode salvar vidas. Até agora, compartilhei com você alguns pontos fundamentais sobre os sinais cardíacos que podem avisar sobre um ataque cardíaco iminente. Há muito mais informações valiosas que gostaria de explorar com você. Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência com cuidados cardiovasculares? Vamos recapitular brevemente o que já conversamos. Falamos sobre o cansaço incomum ou fadiga extrema, o desconforto no peito que vai e volta, o formigamento ou dormência no braço esquerdo e a falta de ar durante atividades cotidianas. Todos esses são sinais que nosso coração pode dar quando está enfrentando dificuldades, especialmente depois dos 60 anos. Agora, quero falar sobre o quinto e último sinal que é frequentemente ignorado: as mudanças no padrão de sono, especialmente o despertar súbito durante a noite com falta de ar ou ansiedade inexplicável. Esse sintoma é particularmente traiçoeiro, porque muitos idosos já enfrentam problemas de sono devido a outras condições, como refluxo, apneia do sono ou até mesmo efeitos colaterais de medicamentos. Dona Zulmira, uma senhora de 76 anos de Recife, compartilhou sua experiência. Eu comecei a acordar no meio da noite, como se estivesse sufocando. Sentava na cama, tentava respirar fundo e depois de alguns minutos melhorava. Como sempre tive refluxo, achei que era isso que tinha piorado. Meu filho Wilson até comprou um travesseiro elevado para eu dormir mais inclinada. Mas uma noite foi tão forte que tive que ir ao hospital da restauração. Na emergência, o médico fez vários exames e descobriu que eu estava com insuficiência cardíaca. Parece que o líquido se acumulava nos meus pulmões quando eu me deitava, o que causava aquela sensação terrível de sufocamento. Esse sintoma, conhecido clinicamente como dispneia paroxística noturna, ocorre porque, quando a pessoa se deita, o sangue que normalmente se acumula nas pernas durante o dia retorna para o coração e os pulmões. Se o coração não está funcionando adequadamente, ele não consegue lidar com esse volume extra de sangue, levando ao acúmulo de fluido nos pulmões e causando a falta de ar que acorda a pessoa. O Dr. Roberto, cardiologista do Hospital Agamenon, Magalhães, em Recife, explica: esse é um dos sintomas clássicos de insuficiência cardíaca, mas infelizmente é frequentemente confundido com problemas respiratórios, ansiedade ou até mesmo pesadelos. Quando um paciente acima de 60 anos relata esse tipo de despertar noturno com sensação de sufocamento, especialmente se tem outros fatores de risco como hipertensão, diabetes ou histórico familiar de problemas cardíacos, nós imediatamente investigamos o coração. É importante também mencionar que os sintomas cardíacos em mulheres podem ser diferentes dos sintomas clássicos que geralmente são mais comuns em homens. Muitas mulheres não sentem a típica dor no peito durante um infarto, mas podem apresentar sintomas como Dona Dulce, de 68 anos, moradora de Salvador, conta sua experiência. Eu nunca senti aquela dor no peito que todo mundo fala. No meu caso, começou com uma indigestão que não passava,
muito cansaço e uma sensação estranha na mandíbula e no pescoço. Como eu tinha acabado de fazer uma extração de dente, achei que estava relacionado. Foi minha neta, que é estudante de enfermagem, que insistiu para eu ir ao hospital português. Chegando lá, os médicos fizeram um eletrocardiograma e viram que eu estava tendo um infarto. Se não fosse por ela, eu provavelmente não estaria aqui para contar essa história. A doutora Conceição, cardiologista especializada em saúde da mulher no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo, alerta: as mulheres, especialmente após a menopausa, têm tanto risco de problemas cardíacos quanto os homens, mas seus sintomas muitas vezes são diferentes e mais sutis. Indigestão persistente, fadiga extrema, tontura e desconforto nas costas ou na mandíbula são sintomas que devem ser levados a sério, principalmente se a mulher tem fatores de risco como hipertensão, colesterol alto, diabetes ou histórico familiar. Agora que conhecemos os 5 principais sinais de alerta que nosso coração pode dar, é fundamental saber o que fazer quando eles aparecem. Afinal, identificar os sinais é apenas o primeiro passo. Saber como agir pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Se você identificar qualquer um desses sinais, especialmente se forem persistentes ou estiverem piorando, não hesite em procurar ajuda médica. Em caso de sintomas agudos como dor intensa no peito, falta de ar severa ou desmaio, ligue imediatamente para o SAMU através do número 192. O tempo é um fator crucial nas emergências cardíacas. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de recuperação completa. Para sintomas menos agudos, mas persistentes, como cansaço incomum, desconforto no peito que vai e volta, ou formigamento no braço, procure a unidade básica de saúde mais próxima ou, se tiver plano de saúde, marque uma consulta com um cardiologista o mais rápido possível. Explique detalhadamente todos os sintomas que você tem sentido, por menores que pareçam. Seu Sebastião, um aposentado de 75 anos de Curitiba, compartilha uma dica valiosa. Depois que tive meu primeiro susto com o coração, comecei a anotar, num caderninho, todos os sintomas estranhos que sentia. Que dia foi, que horas, o que eu estava fazendo, quanto tempo durou. Quando vou à consulta com meu cardiologista no Hospital de Clínicas, levo esse caderninho, e isso ajuda muito o médico a entender o que está acontecendo. A prevenção também é fundamental. Após os 60 anos, é recomendável fazer check-ups regulares, incluindo exames cardiológicos, mesmo que você não tenha sintomas. Pelo SUS, você tem direito a consultas com clínicos gerais e, se necessário, especialistas como cardiologistas, bem como exames preventivos. Utilize esses recursos. A saúde é um direito garantido pela Constituição. Além disso, algumas mudanças no estilo de vida podem fazer grande diferença na saúde do seu coração. O Dr. Luiz Adalberto, médico da família que atende na UBS do Jardim Primavera, em Joinville, Santa Catarina, ressalta: nunca é tarde para começar a cuidar melhor do coração. Já tive pacientes que começaram a fazer caminhadas leves aos 80 anos e viram melhorias significativas na pressão arterial e no condicionamento físico. O importante é começar devagar, com orientação médica, e ir aumentando gradualmente. Importante lembrar também que, como idoso, você tem direito à medicação gratuita para tratamento de hipertensão, diabetes e outras condições crônicas através do programa Farmácia Popular. Algumas medicações para o coração também estão disponíveis gratuitamente ou com grandes descontos. Basta apresentar a receita médica, documento de identidade e CPF. Para aqueles que já tiveram algum problema cardíaco, como infarto, ou que colocaram stent ou fizeram ponte de safena, o acompanhamento regular é ainda mais importante. O SUS oferece programas de reabilitação cardíaca em muitas cidades brasileiras, que incluem exercícios supervisionados, orientação nutricional e suporte psicológico. Informe-se na Secretaria de Saúde do seu município sobre esses programas. Dona Odete, de 71 anos,
que participa do programa de reabilitação cardíaca no Hospital São Paulo após sofrer um infarto há 2 anos, compartilha: "O programa mudou minha vida. Antes eu tinha medo de fazer qualquer esforço. Achava que meu coração ia parar. Hoje faço exercícios 3 vezes por semana. Aprendi a me alimentar melhor e faço amizades no grupo. Meu cardiologista disse que meu coração está mais forte agora do que antes do infarto." Espero que essas reflexões e experiências compartilhadas tenham trazido uma nova perspectiva sobre os sinais cardíacos que podem salvar vidas. Se algum ponto específico ressoou com você, ou se você tem outras experiências relacionadas à saúde do coração que gostaria de compartilhar, por favor, deixe nos comentários abaixo. Cada história compartilhada pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like e considere compartilhar com familiares e amigos com mais de 60 anos que poderiam se beneficiar dessas informações. Sua participação ajuda a nossa comunidade a crescer e me permite continuar criando conteúdo significativo sobre os desafios e alegrias desta fase da vida. Obrigado por se juntar a mim hoje e espero vê-lo novamente em nosso próximo vídeo sobre como monitorar a pressão arterial corretamente em casa. Até lá, cuide-se com carinho.